Carros de luxo novos são caros, cheios de plástico e parecem baratos. Além disso, hoje nem podemos mexer neles. Por $20 mil ou pelo preço de um Honda Civic novo ou seminovo, você pode comprar um desses 9 belos veículos de luxo que não são apenas acessíveis, mas também confiáveis, e você mesmo pode mexer na maioria deles. Fica aqui, vou te passar a lista dos melhores carros de luxo por menos de $15 mil. Vamos começar. Ontem, enquanto aguardava peças para meu carro em uma concessionária Mercedes-Benz, vi uma Mercedes GLB novinha. Esse é o SUV de entrada deles, pequeno, compacto, versão básica. E sim, $50 mil eu fiquei pasmo. Não acreditava como esses carros ridículos estão tão caros. Quando vi o preço, quase caí para trás, o que me motivou a contar essa história. Isso me leva ao número 1. O primeiro veículo da minha lista é um que já tive em vários modelos, BMW, ou Broke My Wallet, ou outro apelido que preferir. Mas vamos ser honestos, nem todo modelo é uma desastre total. Em vez disso, a geração E90, 91, 92 da série 3, mais especificamente o BMW 328, é de uma geração entre 2007 e 2011, quando eles ainda utilizavam um motor 6 cilindros em linha naturalmente aspirado chamado N52. Todos sabem que esse é um dos motores mais confiáveis deles, por alguns motivos principais. Não possui turbocompressores nem injeção direta. Há menos calor sob o capô para danificar os plásticos. Também não há bomba de combustível de alta pressão para dar problema, como no 335, meu antigo carro pelo qual paguei caro. Embora esses carros não sejam perfeitos, são um produto muito mais simples para a BMW do que os posteriores. Infelizmente, desde então, só vimos 328 e 330 com motores 2 litros turbo, deixando de lado os 6 cilindros em linha. Isso fazia parte da simplicidade do veículo. Era fácil de mexer, muito suave, e foi realmente o último do seu tipo. Uma unidade bem conservada, que foi bem cuidada, custa entre 8 e 15 mil dólares, ou seja, está exatamente dentro do seu orçamento. Você pode optar por câmbio automático ou manual. Eu gosto de trocar marchas manualmente e acredito que muitos também. Mas entendo quem enfrenta trânsito intenso. Sabe de uma coisa? Com a transmissão automática de 6 marchas, você tem o melhor dos dois mundos. Agora, pela minha própria experiência, e muitos outros já admitiram abertamente que isso é provavelmente o mais próximo que você vai chegar do nível de confiabilidade da Toyota sem dirigir uma geladeira. Esses carros são divertidos e confiáveis, e você pode gostar de fazer a própria manutenção. Mas é importante ficar atento a áreas comuns, como sistemas e linhas de arrefecimento. Os plásticos se deterioram com o tempo, como em qualquer veículo. Pode haver pequenos vazamentos de fluido de arrefecimento e problemas nas bombas d'água, que são elétricas. Esse é um ponto de falha comum, mas muito pior no 335, que é o N54 e os 6 cilindros em linha biturbo. Esse é um que você quer evitar como a peste. Esse foi o que eu tive, e até hoje me arrependo disso. Mas se você escolher o aspirado, como um 328 ou 330, você vai curtir um carro com um motor 6 cilindros em linha aspirado, bomba d'água elétrica e um termostato também, que pode ser uma área propensa a falhas. Vazamentos ocasionais de óleo nas juntas da tampa de válvulas e do cárter são simples e muitas vezes você mesmo pode consertar em casa, como fiz com várias peças. A junta da carcaça do filtro de óleo é outro ponto de falha comum. Troquei no meu 335, mas no 328 também pode apresentar esse problema. Não é uma peça difícil de trocar. Separe algumas horas e cerca de $20 em peças, e você pode resolver isso sozinho. Com maior quilometragem, motor de partida, freios e pneus podem apresentar problemas, sendo manutenção comum. Você também tem coisas como buchas de suspensão e componentes dentro da suspensão. Quando começar a ter um pouco de folga demais na dianteira, ou você ouvir um pequeno barulho ao fazer uma curva, isso pode ser um sinal de que está na hora de trocar essas peças. Agora, elas não são conhecidas como peças que costumam dar problema, mas assim que você chegar ali nos 230 mil quilômetros, ou provavelmente entre 120 e 140 mil milhas, você vai começar a trocar algumas dessas peças. Compre de alguém que ama esse veículo. Compre de alguém que cuidou bem dele. Essa pessoa tem muitos registros de manutenção em dia. As trocas de óleo foram feitas sempre em dia, e praticamente todas as peças principais já foram substituídas. Procure por um pouco daquele respingo branco embaixo do capô para garantir que não há fluido de arrefecimento espalhado, porque isso é um sinal de que vazamentos de fluido de arrefecimento são iminentes ou já estão acontecendo. Além disso, verifique ao redor, procure vazamentos de óleo e veja se o carro anda reto. Se hoje está funcionando bem, provavelmente continuará assim por muitos anos.
Fique atento à manutenção básica, como percebi ao longo dos anos com meus BMWs. Se você faz os reparos, ele continuará te servindo muito bem. Os BMW E90, E91 e E92 do modelo 328 são verdadeiros cavalos de batalha e super confiáveis por menos de 15 mil dólares. Talvez você não queira um BMW. Talvez você queira um Mercedes-Benz, a famosa estrela de 3 pontas. Também já quisemos e tivemos alguns ao longo da vida. Alguns são melhores que outros, pois não há dois iguais. E o melhor Mercedes-Benz que posso recomendar pela confiabilidade é o E350 da geração W200 e 12 dos anos de 2012 a 2013. Ele vem equipado com um motor M276 aspirado de 3,5 litros V6 que produz 302 cavalos de potência e cerca de 270 libras-pé de torque. Tem corrente de comando e tem injeção direta de combustível. Pela minha experiência e relatos, incluindo de um mecânico que conheço, esse é provavelmente o Mercedes-Benz moderno mais confiável. Esqueça os antigos motores a diesel. Eles são maravilhosos, mas já estão todos enferrujados agora. E no mercado norte-americano, no Canadá e nos Estados Unidos, se você está na região onde usam sal nas estradas, provavelmente esses carros já estão corroídos há muito tempo. Este é um modelo mais novo e um dos meus favoritos. O visual também é ótimo. Agora, os primeiros motores V6 de 3,5 litros de cerca de 2010 a 2011 com o motor M272 também eram bem robustos. Eles tinham um pouco menos de potência. Eles tinham entre 250 e 275 cavalos de potência, mais ou menos nessa faixa. Mas o 08 e 09 você deve evitar como a peste, porque eles têm aqueles problemas no eixo de balanceamento. Não escolha modelos muito antigos dessa geração. Nem todos os motores V6 3.5 da Mercedes são iguais. Prefira as gerações de 2012 e 2013 e estará bem. O bom é que a transmissão é uma 7G-Tronic automática com conversor de torque, ou seja, não usa o CVT comum em muitas montadoras hoje. Sim, é um dos veículos mais confiáveis deles, mas precisa fazer manutenção. Algo importante, com 50 mil milhas ou 70 a 80 mil quilômetros e você precisa fazer as trocas de óleo e substituir o fluido interno. Fez isso, está tranquilo. Vou abordar problemas comuns, como falha no travamento da direção ou no ESL, que podem custar de 1.000 a 2.000 dólares para consertar. Falha no coletor de admissão, 750, 1.200, talvez 1.500 dólares. Retentores do resfriador de óleo podem vazar com alta quilometragem e custar de 1.000 a 1.500 dólares. Buchas da suspensão dianteira também podem custar entre 1.000 e 1.500 dólares. Problemas na placa condutora da transmissão, conhecidos em fóruns, podem custar de 1.000 a 2.500 dólares. Porém, isso não é tão comum, apesar dos comentários. Ela faz esse barulho, mas não é motivo de pânico. Apenas mantenha as transmissões em dia e ficará tranquilo. E a suspensão a ar é outro ponto crítico de falha, especialmente nos E550 com o sistema Airmatic, claro, que é a suspensão pneumática. Esse é um dos modelos dos quais eu definitivamente manteria distância. É por isso que eu digo que o E350 vai ser definitivamente o seu ponto ideal. Fique longe de qualquer coisa com suspensão a ar. Evite também o E250 GDI e basicamente problemas com turbo diesel. Claro, evite esses E550 com suspensão a ar e carros sem histórico de manutenção ou com histórico negligenciado. Não compre direto de leilão sem ver, isso pode sair caro. E também fique atento à parte do subchassi traseiro desses carros. Existe uma probabilidade em climas com neve e sal de começar a aparecer ferrugem ao redor do subchassi traseiro. Então, certifique-se de que é um carro bom e limpo e tenha certeza de dar uma boa olhada por baixo dele. Leve um mecânico para fazer uma inspeção pré-compra e verificar tudo isso para você. Mas não confunda este E350 com o E350 BlueTech Diesel, pois é outra história e um motor que eu provavelmente evitaria. Pessoalmente, gosto de motores a diesel. Eu adorava no nosso X535D, mas de modo geral, eu evitaria motores a diesel. Hoje, com todos esses EGRs, DPFs e outros itens de emissões que os fabricantes continuam colocando, porque há falhas de DEF e SCR, custos do sistema AdBlue, sensores de NOx, falhas no DPF. E eu também passei por isso. O DPF, claro, nosso fluido ficava em um tanque e tinha um aquecedor, mas até eles falham. Aí congelam e viram um bloco de gelo, basicamente falhando de forma catastrófica. Até a BMW incluiu garantia estendida. A Mercedes enfrentará os mesmos problemas no frio intenso.
Prefira o E350 a gasolina, pois os motores 550 ou maiores tendem a apresentar problemas com a suspensão Airmatic. Isso vai te custar dinheiro com os bolsas da suspensão a ar, compressor de ar, os amortecedores e linhas de ar, e no final das contas vai resultar em um gasto enorme. Cada lado pode custar de $1.500 a $2.000 e isso ocorre a cada 3 ou 4 anos. É um poço sem fundo de dinheiro e desespero se comprar versões antigas com suspensão Airmatic. Prefira o E350 nas versões básicas, assim estará bem. É um ótimo carro. Você provavelmente está se perguntando, dá para comprar um Lexus com 15 mil? Bem, sim, dá sim. Você está com sorte. Não vai te dar o mais novo e o melhor, mas vai te dar um dos motores mais testados e confiáveis deles em um Lexus IS 350 de 2008 a 2011. Garanta que ele tenha histórico completo de manutenção dos donos anteriores, não tenha passado por 6 ou 7 donos e tenha menos de 100 mil milhas. Verifique se as trocas de fluido da transmissão foram feitas corretamente. E, novamente, faça uma boa inspeção pré-compra para olhar por baixo e verificar ferrugem porque eles podem corroer. Então, em regiões com neve e sal, isso com certeza vai ser uma preocupação. Nosso Toyota está aguentando bem, pois colocamos película de proteção e mantemos ele muito limpo, lavando por baixo toda semana na estação fria para evitar acúmulo de sal. Mas muitos desses produtos Toyota e Lexus geralmente não são tão robustos quanto, por exemplo, BMWs, ou alguns dos melhores em prevenção de corrosão por ferrugem, e eles definitivamente têm uma maneira melhor de evitar esse tipo de corrosão, mas infelizmente esses aqui não têm. Se você quer um Lexus, precisa saber disso. Por outro lado, eles têm motores muito confiáveis, como o 2GR FE 3.5 litros V6. Ele é mais simples que o irmão maior, o LS, por ter suspensão mais suave e convencional e menos tecnologia. É um veículo mais leve e geralmente custa menos para manter a longo prazo. Por ser mais simples, será mais barato que o GX e o LS, modelos premium da mesma geração. Também tem ótimo consumo de combustível. Ainda é bastante luxuoso, com teto solar, interior de couro e tudo elétrico de ponta a ponta. É um veículo bonito, com grande disponibilidade de peças e capaz de rodar até 500 mil milhas, se for bem cuidado. Agora, o motor V6.2 GRFE de 3,5 litros gera cerca de 272 cavalos de potência e aproximadamente 254 libras-pé de torque. Ele possui câmbio automático de 6 marchas com conversor de torque, transmitindo força mais às rodas dianteiras que às traseiras. A transmissão denominada U660E é, na verdade, uma unidade bastante confiável e até mais confiável do que as novas de 8 marchas. Como já foi dito, é predominantemente tração dianteira e o motor fica montado transversalmente. A única desvantagem disso, claro, é que por ser um V6, você tem as 3 velas de ignição na parte de trás, assim como um dos sensores de oxigênio na parte de trás, encostado no corta-fogo. A manutenção pode ser um pouco complicada e incerta em alguns desses veículos, mas não é o fim do mundo. Só precisa de um bom mecânico ou arregaçar as mangas, reservar algumas horas para a manutenção e você consegue fazer. Com a corrente de comando acionando o sistema, você não precisa se preocupar com correias dentadas ou manutenções como muitos dos produtos que encontramos lá na Universo Acura. A aceleração de 0 a 100 em cerca de 6,5 segundos mostra que ele é bem ágil. Esses carros consomem cerca de 9 a 11 litros por 100 quilômetros ou quase 30 milhas por galão, nada mal para um sedã de luxo grande. Mas calma, não é perfeito. É um carro de luxo usado e antigo, podendo ter problemas de manutenção, como capa da corrente de comando, vazamentos de óleo e fumaça. Às vezes, ao levantar o capô, você sente cheiro de óleo queimado. Pode ser óleo vazando nos coletores de escape ou da capa da corrente de comando. Não é um conserto barato. Leva uma boa quantidade de mão de obra para resolver isso, mas é um problema relativamente pequeno no quadro geral em termos de gravidade. Só que vai piorar com o tempo. Começa a vazar, começa a queimar e vai piorando progressivamente com o tempo. Então esteja preparado para isso. E uma boa inspeção antes da compra vai revelar, com o perdão do trocadilho, se você tem esses problemas. Painel derretendo, um verdadeiro pesadelo de 2007 a 2009, quero dizer, começa a aparecer bala de goma ou racha, ou fica meio mole e não é nada inspirador. E essa é meio que o lado mais simples disso, quero dizer, esse é o padrão. Essa era a proposta de valor que a Toyota e a Lexus ofereciam naquela época. Sempre haverá algo aparentemente mais barato. É nisso que você tem que prestar atenção. Bombas d'água costumam falhar entre 150 mil e 220 mil quilômetros. Fique atento. Se você começar a perceber que o nível do líquido de arrefecimento está baixando, ou se aparecer aquela poça embaixo do carro que fica branca depois de alguns dias, isso pode ser a sua bomba d'água. É um problema comum. Hesitação na transmissão.
Sabemos que esse é um problema comum em alguns modelos Toyota e Lexus. Fique atento à patinação ou trepidação forte, pois isso é um problema. Assim como as peças da suspensão parecem ser problemáticas. Pela minha experiência pessoal, até mesmo no nosso Toyota, eu olho para as peças da suspensão e elas parecem um pouco frágeis. Se você observar a suspensão de um BMW ou Porsche, notará grande diferença em relação a uma Toyota ou Lexus. Dito isso, quando elas quebram e se desgastam, buchas, pivôs, braços de controle inferiores e peças desse tipo, quando finalmente dão problema, não vão te custar os olhos da cara. Elas serão bem acessíveis. Agora, o número 4 é um Mercedes. Isso mesmo. Eu deveria ter seguido meu próprio conselho, mas comprei um W205 que não é o melhor da geração com 4 cilindros turbo que temos. Volte uma geração para o W204. Esse é um dos melhores com o M272 V6, que são 3 litros de pura potência de um V6 que vai continuar rodando por muito tempo. É injeção de combustível no coletor, então não há preocupação com carbonização. É aspirado e gera 228 cavalos, então é praticamente a mesma potência do meu, que tem 242 cavalos, mas eu tenho que lidar com toda aquela complicação de turbo e injeção direta que vem com o W205. Esses vinham com câmbio automático de 5 marchas muito confiável ou de 7 marchas quase tão confiável. Vamos falar sobre alguns problemas, como a situação do travamento da direção ESL. Muita gente comenta sobre a corrosão do subchassi traseiro. Coxins do motor costumam apresentar problemas aos 150 mil quilômetros ou 90 mil milhas. Fique atento a essa quilometragem. Você está virando o volante e ouve um estalo ou um barulho. Percebe esse ruído ou até mesmo ao acelerar, ao pisar no acelerador e você vai ouvir o motor dando esses trancos. Barulho de estalo ao acelerar indica possível problema em coxins do motor. Fique atento. Mecânico e inspeção pré-compra identificam isso. Correntes de comando e sensores de rotação também merecem atenção. Eu mesmo já tive problema com o sensor de rotação no nosso antigo ML500. Não é necessariamente uma peça cara, mas parece ser um problema comum. Eu não sei se é uma questão de origem, de fornecedor, mas nós também tivemos um problema com o nosso sensor de rotação. E esses aqui não são diferentes. A placa condutora da transmissão é mais um problema para ficar de olho nesses carros. E praticamente todo mundo, todos os entusiastas do setor basicamente dizem que isso aqui é como um tanque, construído como um tanque Sherman, forte como um touro. Esse é um dos poucos Mercedes realmente feitos para durar. Mas não confunda a geração C300W204 com a C250 porque essa é um sistema totalmente diferente e não é um que eu recomendaria. Esses modelos apresentavam esticamento da corrente de comando, falhas no turbo, acúmulo de carbono na injeção direta e manutenção e reparos caros. Como disse, fique com o que conhece. E o C300 da W204 é literalmente um daqueles veículos feitos como nos velhos tempos. Infelizmente, hoje nas novas gerações, eles não são mais feitos assim. Ninguém mais fabrica carros que sejam confiáveis, com injeção indireta, câmbios automáticos robustos e carros que você ainda consegue mexer. Com os veículos de hoje em dia, com as montadoras te bloqueando, bloqueios por VIN, é simplesmente muito frustrante lidar com muitos carros modernos, então esses aqui são literalmente um sopro de ar fresco. Se carros significam é mais que um transporte para você e quer fazer parte de uma comunidade que valoriza a diversão, ao volante, na Exotic CarPlay Place, garanta já o seu produto clicando no link abaixo. O número 5 é de uma marca que já tive e vendi, mas amava muito. Acredito que foi um dos melhores carros que já tive. Era confiável e, caramba, era um carro bonito. Estamos falando da Jaguar. Eu tive o F-Type R. Agora você não encontra esses por menos de 15 mil, mas você pode encontrar uma geração anterior, o XK, que é o X150 com um motor V8 de 4,2 litros. Evite o de 5 litros. A primeira geração desses 5 litros era muito problemática. Para confiabilidade, eu recomendaria fortemente um modelo de 07 a 09 com o V8 4.2. O mais confiável é a versão aspirada. Se quiser a versão com compressor depois, ela é confiável, mas a manutenção fica bem mais cara. Há o snorkel, uma mola, outros componentes, linhas de refrigeração e o acesso para a manutenção básica fica mais difícil devido ao supercharger. Um dos grandes motivos para a confiabilidade é o motor 4.2 AJ V8 da Jaguar, além da transmissão automática ZF de 6 marchas, que é praticamente a prova de balas. Isso faz dessa combinação algo quase inédito, até mesmo para a Jaguar. Muitos acham que é preciso ter um mecânico sempre à disposição e fazem piadas sobre isso, mas, sinceramente, meu F-Type R era confiável, e estes são ainda mais.
Se você quisesse um modelo mais novo com motor 5.0, o problema eram as falhas na corrente de comando que costumava quebrar e tinha outros problemas de confiabilidade. O tubo em íquios e vazamentos de líquido de arrefecimento eram um grande problema nos motores 5.0 litros. Vamos ser honestos, o 4.2 não tem os mesmos problemas de manutenção porque não usa suspensão a ar e tem menos eletrônica que os modelos atuais. A carroceria de alumínio é vantajosa por não enferrujar. Além disso, os conjuntos mecânicos existem há muito, sendo bem maduros. Já é antigo, mas é bem confiável, porque seus problemas já foram resolvidos. É um ótimo motor para escolher e esse câmbio automático é a cereja do bolo. A tração traseira pode fazer de 0 a 60 milhas por hora em 5,8 segundos. Isso é bem rápido. O consumo varia de 7,6 a cerca de 10,6 km por litro. Realmente não há nada de errado com isso para esse nível de desempenho. E a carroceria é basicamente de alumínio. Isso mesmo, não enferruja, é bem feita. A única coisa é que, se houver uma colisão, aí fica caro. Encontrar uma oficina que faça reparos adequados em alumínio acaba ficando um pouco caro, mas é um ótimo carro. Não sou caçador de fama nem puxa-saco de marca. Veja alguns dos principais pontos desses carros. O reservatório de expansão do líquido de arrefecimento costuma rachar, causando vazamentos e perda de fluido. Atenção a isso. Certifique-se de que, se aquela luz acender no seu painel, pare imediatamente. Desligue o motor na hora. Outros problemas comuns são relacionados ao desgaste da suspensão, porque é um carro muito grande e pesado. Você pode ouvir batidas, pode sentir a direção imprecisa, que fica puxando para os lados. É possível notar um desgaste irregular nos pneus, sinal de desalinhamento. Fique atento a problemas de suspensão, pois podem valer a correção. Ou pelo menos, se você estiver comprando de outro proprietário, descubra o que ele fez de manutenção na suspensão. Se precisar de alguma coisa, você tem que considerar isso no preço de compra. Falhas eletrônicas são problemas que você pode enfrentar. Embora tenha menos eletrônicos que Jags modernos, ainda há falhas elétricas possíveis, como sensores de estacionamento, módulos dos vidros e problemas no infotainment. Eu tive alguns desses problemas até mesmo no meu F-Type mais novo, mas uma coisa que você precisa notar é que uma bateria fraca vai causar muitos desses problemas. Isso se aplica a muitos veículos modernos, onde tudo é controlado por sensores. E, sabe, eu venho de uma área elétrica e posso te dizer agora mesmo uma variação de voltagem, mesmo que seja de apenas 0,2 ou 0,3 volts às vezes, é tudo o que precisa para cair abaixo do limite. E então, de repente, toda a teletrônica começa a agir de forma estranha. Por isso, ter uma bateria AGM de qualidade sob o capô ajuda muito a manter a confiabilidade. Problemas na transmissão podem estar ligados ao sistema mecatrônico, luvas, fluidos sem troca e trocas de marcha bruscas, sendo todos sinais de transmissão com defeito. Também evite os modelos de 2010 a 2012. Motor 5 litros pode apresentar problemas de corrente de comando, tubulação de crossover e vazamentos de arrefecimento que não aparecem nos 4.2. Tive uma geração mais recente. Tive um F-Type R 2018 que era robusto, mas mesmo assim esses carros eram conhecidos por vazamentos no tubo em íquio, reservatório de expansão, além de problemas nos injetores e bomba de combustível. Claro, até mesmo os sensores de oxigênio davam problema e o diferencial traseiro também era conhecido por apresentar falhas, então eles não estão livres de problemas. Mas cuide bem da manutenção. Certifique-se de que você está comprando de alguém que realmente cuidou do carro e não simplesmente de um leilão qualquer. E você pode acabar com um belo Jaguar mais recente que vale a pena dirigir por anos. O número 6 é um Infiniti absolutamente incrível. Nunca imaginei dizer isso, mas se você gosta da marca, os motores VQ são realmente indestrutíveis. Você sabe, o carro mais antigo, o carro de adulto, o M37 ou até mesmo o Q70, ambos têm um motor V6 de 3,7 litros naturalmente aspirado que é absolutamente indestrutível. Existem razões para ele ser confiável. Não tem turbo, não tem câmbio CVT, não tem motor de compressão variável, não tem injeção direta para criar acúmulo de carbono, mas sim utiliza o motor VQ37VHR, um V6 de 3,7 litros naturalmente aspirado com duplo comando de válvulas no cabeçote. Ele produz 330 cavalos de potência e cerca de 270 libras-pé de torque alimentado por injeção multiponto, com sincronização por corrente e chega até 7.500 RPM de limite de giro. Toda essa potência é combinada com tração traseira ou integral na série X. E muita gente não consegue superar o estigma de dirigir um carro de velho. Mas vamos ser honestos, é basicamente a mesma plataforma que você encontra no G37 e até mesmo no Nissan 370Z. Agora ele usa uma transmissão Jatgo, mas não é aquele CVT ruim. Não, é um automático de 7 marchas com conversor de torque chamado RE7R01A. Tem modos de condução com pedal shifters.
Essa transmissão Jatco de 7 marchas é muito mais confiável do que os CVTs, mas também não gosta de ser abusada. Ela não gosta de trocas agressivas repetidas vezes. Isso não é uma Ferrari. Isso basicamente é um Nissan. Alguns proprietários estão relatando trocas bruscas da terceira para a quarta marcha, atrasos nas trocas e alguns comportamentos estranhos de aprendizado adaptativo que você pode encontrar em algumas dessas transmissões. Mas fora isso, é um conjunto bem robusto. Agora, os primeiros VQ37 são muito confiáveis. Vamos analisar algumas áreas onde eles deixam a desejar, como o problema da junta da galeria, em que usaram uma junta de papel e pode vazar internamente. Os modelos de 2012 merecem destaque. Eles apresentam baixa pressão de óleo, barulho na corrente de comando e, se persistir, podem causar falha grave no motor. Mas eles corrigiram isso depois de 2012 e você passa a ter uma junta com base metálica, o que realmente resolveu todos esses problemas. Então, se você for comprar um M37, certifique-se de que seja mais novo que 2012 para evitar esse tipo de problema. Ou que seu histórico de manutenção comprove que essa atualização já foi feita. A transmissão apresenta barulho, trocas ruins, imprecisões e ruídos na caixa de transferência, com atrasos, rangidos e comportamentos estranhos, ocorrendo apenas nas versões com tração nas 4 rodas. E claro, falhas eletrônicas clássicas, mas isso é comum. E todo carro que envelhece vai apresentar coisas como atuadores das travas das portas, falhas no amplificador do som, motores elétricos dos bancos e baterias fracas. Como falei, carros mais novos apresentam códigos estranhos e problemas elétricos, e este não é diferente. Alguns motores VQ com quilometragem mais alta começam a queimar um pouco de óleo, mas só para deixar claro, não é nada catastrófico. É só completar o óleo de vez em quando e tá tranquilo. Os melhores para comprar são os M37 de 2012 a 2013. A plataforma é boa e madura, então provavelmente comprará de alguém mais velho como eu. É uma plataforma resistente. Ele já vem com o conjunto de juntas atualizado, menor desvalorização. O Q70 de 2014 a 2015 com motor 3.7 também é uma ótima escolha. Você vai querer começar a evitar os motores Turbo VC que apareceram nos modelos mais recentes. Esses aqui são definitivamente os últimos de uma espécie em extinção. Carros para evitar seriam o Q50 Red Sport 400. Eles apresentam falhas no turbo. QX60 com aquelas transmissões CVT ruins, ou as transmissões tipo elástico que eu sempre gosto de comentar. O Infiniti JX35 também, por causa dos problemas iniciais com o CVT. E, claro, G37 com alta quilometragem que foram modificados. Quero dizer, esses geralmente começam a queimar óleo, começam a vazar, e sabe de uma coisa? Eles não estão recebendo o melhor cuidado. Então, no final das contas, pegue um M37 ou Q70 2012, 2013 com baixa quilometragem e você com certeza estará bem servido. Número 7 é uma ótima opção, Acura, um upgrade da Honda. Hoje, ele não custa muito mais que um Honda Civic, mas o TSX ainda é um ótimo carro. De 2010 a 2013, o TSX vinha com um motor 4 cilindros 2.4 litros naturalmente aspirado, sem turbo, CVT ou injeção direta de combustível. Além disso, possui câmbio automático de 5 marchas. Tudo nele exala confiabilidade, durabilidade. Eles são confiáveis ao extremo e realmente têm potência suficiente para torná-los divertidos. Eles usam corrente de comando, enquanto a Honda alternava entre correias dentadas e correntes. Não usam correia, é corrente. A confiabilidade já comprovada da família Honda K20 e 4 que são inegáveis. Facilidade de encontrar peças e muitos desses veículos por bem menos de 15 mil dólares. Não falta oferta. Você pode ter várias opções, mas escolha um bem cuidado e com quilometragem razoável para garantir durabilidade. Este é o K20 e 4Z3, o motor 4 cilindros aspirado de 2.4 litros acoplado a um câmbio automático de 5 marchas ou ao manual de 6 marchas que seria a minha escolha pessoal. 200 cavalos de potência, 170 libras-pé de torque está ótimo. Corrente de comando de 8 a 9 litros a cada 100 quilômetros, o que significa que você vai fazer de 30 a 35 milhas por galão. Agora, ele realmente exige gasolina premium e, com o preço do combustível hoje em dia, isso pode ser uma preocupação. Mas esses motores são bem econômicos, então isso acaba não sendo um grande problema. Com quilometragem alta, é comum surgirem consumo de óleo, vazamentos na direção hidráulica e desgaste na suspensão, causando barulhos ou desgaste irregular dos pneus, problemas típicos em veículos muito rodados. Mas, no fim das contas, esse é o último de uma espécie em extinção, com câmbios automáticos simples de conversor de torque ou transmissões manuais, motores 4 cilindros em linha aspirados que têm ótimo consumo de combustível, giram bem e duram muito tempo. O que há para não gostar? É um veículo
veículo esportivo pequeno, quase subcompacto de luxo da Acura, que provavelmente é um dos melhores que eles já fizeram. Ele é simples, ele é básico. Sim para as duas, mas com certeza você vai encontrar muitos desses por menos de 15 mil. O número 8 e 9 pertencem a Lexus. Eu já vou contar logo. O primeiro é o LS 430. Possui um motor V8 3UZFE de 4.3 litros, tem 290 cavalos de potência, câmbio automático de 5 ou 6 marchas dependendo do ano, e é tração traseira. Esses são alguns dos cavalos de batalha mais confiáveis que você vai encontrar. Não estão mais altos na lista porque estão envelhecendo. Ferrugem é um problema em regiões onde se usa sal nas estradas. A suspensão a ar e a disponibilidade tornam algumas peças caras e problemáticas. Outro motivo para evitar esses carros é seu envelhecimento. A eletrônica falha, surgem problemas na suspensão a ar. Com o tempo, caixa de direção e câmbio também podem apresentar defeitos. O desgaste dos braços da suspensão, componentes da suspensão e freios pode surgir. Buchas e pivôs tendem a dar problema com o tempo, como em todo carro. Atenção também à corrosão. Nada pode acabar com um carro mais rápido do que um pouco de ferrugem. O número 9 é outro Lexus que você pode achar, mas garanta que foi bem cuidado, teve donos atentos e não está com ferrugem, pois há muitas peças caras. Mas, dito isso, é um SUV de luxo à moda antiga, confiável, que vai durar literalmente para sempre. Só tenha certeza de que alguns desses pontos problemáticos foram resolvidos no Lexus GX 470, um SUV extremamente robusto e confiável. Eu adoro esses carros. Ele vem com um motor V8 2UZFE de 4,7 litros naturalmente aspirado, 235 cavalos de potência, câmbio automático de 5 marchas, tração integral permanente em uma plataforma de caminhonete. É um carroceria sobre chassi. Esse carro é bom tanto fora quanto na estrada, atendendo bem a diversas demandas. O ponto negativo é a ferrugem, comum no Canadá e norte dos Estados Unidos. Ele consome muito combustível, tem peças de suspensão caras quando dão problema, sistemas de injeção de ar secundário caros e barulhos no conjunto de transmissão. Isso vem com a idade, mas esse motor V8 foi feito para durar facilmente 300 a 600 mil milhas. Basta cuidar da manutenção. Então, se não tiver ferrugem e você encontrar um sem ferrugem, com certeza vale a pena manter. Mas e se você está se perguntando por que os BMW usados, por que os Mercedes usados e por que os Jaguars usados são tão baratos? Tudo isso vai responder a sua pergunta. Se você está pensando em comprar qualquer um desses no mercado de usados, isso vai responder todas as suas perguntas. Espero ver cada um de vocês em breve, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.